E hoje aqui no programa Mais Saúde a gente entrevista a doutora Raiza Ellen. Ela é médica oftalmologista e a gente vai falar sobre cirurgia refrativa. Doutora Raiza, seja bem-vinda aqui ao programa Mais Saúde da TV Assembleia. Perfeito, obrigada, Ismael. Como sempre, é um prazer estar aqui falando sobre o cuidado com os olhos, cuidado da visão. Então vai ser um prazer estar aqui tendo esse bate-papo muito interessante sobre a cirurgia refrativa. Doutora, o que exatamente é essa cirurgia, como é que ela funciona, o que ela corrige? Perfeito, Ismael. Bom, a cirurgia refrativa é um procedimento a laser, Ismael, que dura segundos e corrige o grau de qualquer pessoa que tenha um grau, seja ele de miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, a hipermetropia ou presbiopia, que é a dificuldade de enxergar de perto, ou o astigmatismo, que é a visão embaçada, tanto para longe quanto para perto. Então, qualquer pessoa, Ismael, que tenha a partir de 18 anos de idade, que tenha qualquer um desses graus, até geralmente 50, 52 anos de idade, é o grande público-alvo, a gente pode fazer a refrativa. Isso sim, Ismael, os exames da córnea estiverem todos adequados, o fundo de olho estiver tudo adequado, a gente realiza esse procedimento, tem libertado os óculos de muitas pessoas e dando uma vida de excelente qualidade sem precisar dos óculos de grau. Tem alguma situação especial, assim, de algum paciente que tenha um grau elevado de um óculos muito pesado e fez a cirurgia e se livrou disso? Perfeito, Ismael. Vários casos, para a honra e glória do Senhor Jesus, lá na Olhar Saúde, nós temos diversos casos, mais de 1000 pacientes beneficiados com a refrativa e tem vários casos. E agora me veio um momento de a cabeça de uma paciente muito querida, que ela tinha 12 graus de miopia e que o sonho dela, Ismael, era fazer uma maratona sem precisar usar o óculos e lente de contato. E ela ficou realizada, chegou no consultório, doutora, feliz, realizei o meu sonho, que é correr uma maratona sem precisar do óculos de grau. Ela tinha 12 graus de miopia e era completamente dependente do óculos. Ela banhava de óculos, acordava, já precisava colocar o óculos. E o óculos pesado, né? O óculos pesado, incomodando. Então, assim, foi realmente uma libertação ela ter uma vida sem óculos agora. E quais são os métodos? O procedimento é a laser, mas tem métodos diferentes? Como é que funciona? Primeiramente, que o procedimento é completamente a laser, gente, indolor. Ele é feito com colírio. A doutora pinga um colíriozinho, um geladinho, como eu falo para meus pacientes lá na Olhar Saúde, um geladinho que é o anestésico. Então, é um procedimento que não tem agulha, não sangra, é completamente a laser. Tem muita gente que pergunta, doutora, dói, tem algum risco? Então, não dói. Uma prova disso foi que eu fiz. Meu esposo, doutor Álvaro, também já fez e todos os médicos da Olhar Saúde fizeram. Então, é um procedimento a laser que em segundos, de 30 a 40 segundos, lapida a córnea, que é essa partezinha preta, transparente, que é onde a gente tem o nosso grau, e aí corrige completamente o seu grau de miopia, de hipermetropia ou de astigmatismo. Então, assim, é uma libertação, um procedimento rápido, moderno, muito seguro. Existem algumas contraindicações, tá? Por isso que a gente precisa fazer uma série de exames. E a principal contraindicação, geralmente, são pessoas que têm ceratocone, que é uma doença que não pode fazer, ou então gestantes, pessoas que têm alguma alteração na córnea, por isso que é feito todo um protocolo para ter uma excelente indicação e ter um excelente resultado, um sucesso na refrativa. Doutora Raiza, qual seria um candidato ideal para fazer uma cirurgia dessa? O que ele tem que ter para... não basta apenas ter a vontade, é preciso ter exames médicos favoráveis. Perfeito. A primeira indicação é a idade. A partir dos 18 anos de idade. E por que, Ismael? Porque essa época é a época em que o olho já cresceu tudo e, teoricamente, ele não vai ter mais um grau. Então, primeira indicação, a partir dos 18 anos de idade. Segunda, o grau estável. A gente fala uma estabilidade durante um ano, que tenha mais ou menos aquele grau sempre estável. Paciente que tem 3, 3,25, no máximo varia 0,5, que a gente fala, durante o ano. Terceira coisa, os exames da córnea. E aí nós temos vários exames, como a topografia, a paquimetria, a tomografia da córnea, que são os exames que vai avaliar se a córnea ela tem uma boa espessura, se ela tem uma boa regularidade, se ela é saudável. E é nesse exame que a gente descarta a principal contraindicação, que é o ceratocone. Então, passando por tudo isso, passando pelo exame lá na lâmpada de fenda, no consultório comigo, e estando tudo normal, vai ser um prazer te libertar e te dar uma vida independente de óculos de grau. E o pós-operatório, como é que é, doutora? Eu percebo, por exemplo, minhas duas irmãs já fizeram, né? Eu preciso fazer, não tive coragem. Vamos lá lhe ajudar. Mas o pós-operatório, como é que é? Eu percebo que muita gente utiliza aquele óculos escuro bem fechado. Perfeito, né? sim. Como é que é, além disso? O pós-operatório é bem tranquilo, tá? Eu faço geralmente a técnica. Existem duas técnicas, a PRK e o LASIK. A que eu geralmente faço é a do PRK, porque realmente a gente consegue até corrigir mais graus e mais seguro. Mas o pós-operatório é bem tranquilo. Apenas utilizar o óculos escuro para não pegar sol e poeira, porque o sol pode sim influenciar na cicatrização
cicatrização, mas só basicamente o óculos escuro e pingar os colírios, que é o lubrificante e o antibiótico com anti-inflamatório. Em torno de 3, 4 dias a pessoa já pode voltar tranquilamente para o seu trabalho. É importante falar, Ismael, que na hora que o paciente sai da maca cirúrgica, ele já consegue enxergar tudo sem óculos, é uma bênção. E os pacientes falam, doutora, que milagre, é realmente uma bênção, tá? Já sai enxergando, mas na primeira semana existe uma flutuação da visão, que é o período normal da cicatrização da córnea, tudo isso esperado, tudo orientado. É importante falar que no final da cirurgia a gente coloca uma lente de contato terapêutica, que o paciente fica com essa lente durante uns 5 dias para dar mais um conforto, para melhorar a cicatrização. E a gente tira essa lente no consultório mesmo. Então, com 5 dias, vida normal. Pode trabalhar, fazer tudo. Atividade física, que eu geralmente recomendo com 15 dias, por conta do suor, para não irritar e não causar nenhum tipo de infecção. Mas tudo muito controlado, tudo muito bem acompanhado lá no consultório. A gente acompanha e orienta os pacientes com muito amor e carinho. Doutora, em relação ao uso de telas, que muita gente já quase não vive sem, né? Como é que faz? É uma excelente pergunta. Os pacientes perguntam, doutora, eu posso ver o celular, posso ver alguma coisa? Olha, não tem problema, não contraindica, não vai influenciar na cirurgia, mas nessa primeira semana a gente recomenda um certo descanso, um certo repouso para poder lubrificar e hidratar, e até porque também vai ter uma oscilação da visão. Então, assim, não contraindico a tela, mas é importante sim dar uma pausa, é importante falar que a tela tem tido um aumento muito grande. Hoje mesmo eu atendi uma paciente minha que há 1 ano atrás estava comigo, mas é uma criança que usa muito tela e aumentou a miopia dela. Então, assim, a tela, gente, a gente precisa, claro, trabalhar, estudar, mas com moderação. E aí eu oriento os meus pacientes a fazer uma regra, que a gente pode fazer isso, a regra do 20-20-20. A cada 20 minutinhos, e a Ismael, que estiver muito na tela, dá um descanso de 20 segundos e olha para uma distância de mais ou menos 20 pés, que é 6 metros, para poder dar um descanso na visão e tentar usar a tela o menos possível, ainda mais se você tiver criança ou adolescente em casa, porque além de aumentar a miopia, pode também dar acometimentos neurológicos na criança. Doutora, em relação a pacientes que têm um grau de miopia muito alto, por exemplo, Perfeito. E que faça essa cirurgia, ela é feita em etapas ou faz tudo de uma vez? Perfeito. A gente programa se tiver até 12 graus, que geralmente existe umas... Isso muito depende também, Ismael, do exame do paciente, mas assim, geralmente miopia, a gente consegue corrigir até 12 graus de miopia, e hipermetropia e astigmatismo até 6, 7 graus, mas tudo isso vai depender de acordo com os exames do paciente. Então, se o paciente tem 12 graus, a gente se organiza para corrigir todos os 12 graus no laser, e a gente não precisa fazer o tratamento uma segunda vez. A gente faz o planejamento para corrigir todo o grau do paciente. Agora, uma coisa é importante falar aqui. Existe um paciente, quando ele chega a 40 anos de idade, que é uma faixa etária... Era isso que eu já ia perguntar. Pronto, que vai surgir a presbiopia. E aí, nesse caso de paciente, a gente tem 2 opções. Ou a gente corrige completamente o grau de longe do paciente, fica perfeito, como fala um paciente meu, fica 4K a visão realmente, fica perfeita. Ou a gente faz uma técnica, a gente fala que é uma báscula. A gente corrige um lado todo para longe e hipocorrige o lado um pouquinho para deixar um pouco para perto, para a pessoa ter uma liberdade para longe ou para perto. É importante falar isso porque, por exemplo, eu fiz a refrativa quando eu tinha 25 anos de idade. Já estou aí há 15 anos quase sem óculos. Então, assim, ela é muito bem indicada para pessoas bem jovens. Quando chega a 40 anos de idade, a gente pode fazer, pode, mas tendo bem essa conversa com o paciente, que liberta completamente para longe, mas para perto diminui a dependência para perto. Então, para perto, a partir dos 40 anos, pode ser que precise de um óculosinho de descanso. Mas aquele grau de miopia, 4, 5 graus para longe, a gente consegue corrigir completamente com o laser da refrativa. Doutora, a gente percebe também que algumas crianças têm um grau muito elevado. Quando que o profissional, você como médico oftalmológica, especialista nessa área aí, pode avaliar se é possível fazer alguma coisa para que essa criança não sofra, além dessa questão estética e de saúde, também com o bullying que existe muito? Exatamente. Excelente pergunta, Ismael. O que a gente recomenda? A criança, né, nasceu, a primeira coisa que tem que fazer é o teste do olhinho, né? Que inclusive foi até uma lei que meu esposo ajudou a fazer aqui também, junto aqui com o Arnaldo Melo. Então, primeiramente, a criancinha nasceu, teste do olhinho, para a gente poder descartar doenças graves no olho, como catarata. A gente pegou, inclusive, ontem uma paciente de 4 meses, gente, lá na clínica que chegou em Pinheiro com uma catarata congênita. Então, a gente precisa, primeiro, nascer o teste do olhinho. Depois que faz o teste do olhinho, 1 ano de idade, a criancinha precisa fazer o exame completo. E aí, todos os anos sucessivamente, né? Meu filho, João Álvaro, 1 aninho, já se consultou. Maria Júlia, tem 2 aninhos, também já se consultou. E assim sucessivamente, 1 aninho de idade, 2, 3, assim sucessivamente.
Com relação à miopia, o que a gente recomenda? Que as crianças utilizem um óculos e façam o acompanhamento. Hoje em dia tem umas lentes que fazem um tratamento também que reduzem e controlam a miopia. Então, tudo isso na consulta a gente vai orientar. E aí a gente acompanha essa criança todo ano. Quando ela chegar a 17, 18 anos, aí a gente pode sim avaliar a questão da refrativa. E importante falar também, Ismael, que a refrativa tem um grande público, é esse grande público de 20 até os 45, 50 anos que eu falei. Mas existe um segundo público também que a gente pode fazer a refrativa. Pacientes idosos, eu tenho vários meus pacientes idosos amados lá na Olhar Saúde, que têm 60, 70 anos de idade, que já fizeram a cirurgia de catarata, que já colocaram a lente intraocular, mas que após a cirurgia de catarata ficou com um grau residual, às vezes 4, 5 graus de hipermetropia ou de astigmatismo, e a pessoa de 60, 70 anos não quer mais usar o óculos. Então, a gente pode também fazer nesse segundo público, a gente fala que após FACO, após a cirurgia de catarata, a gente pode corrigir esse grau residual que ficou após a cirurgia de catarata também. Doutora, e pacientes que tenham diabetes? Como é que funciona esse trabalho de vocês e elas têm interesse em fazer essa cirurgia? Excelente pergunta. Então, aproveitando até essa pergunta, convidar a todos que dia 22 a gente vai fazer uma grande ação social para pessoas com diabetes lá na nossa igreja, Batista Angelim. Vai ser um prazer receber vocês sábado a partir de 2 horas da tarde, só para pessoas com diabetes. Respondendo a sua pergunta, como é que a gente trata pacientes com diabetes? A primeira coisa é estabilizar a glicemia. Porque, Ismael, quando a glicemia está muito alterada, gera um grau errado no olho e aí a gente pode corrigir o grau errado. Então, a primeira coisa, a diabetes tem que estar bem controladinha. Hemoglobina glicada em torno de 6,5, glicemia em jejum 100. Aí, estando tudo controladinho, aí a gente pode sim fazer o grau do paciente, que aí vai ser o grau correto. E aí, depois do grau correto, com a glicemia normalizada, aí a gente corrige, sim, através da refrativa. Então, paciente, são 2 tipos de pacientes. É um paciente que tem aquela carnezinha ou pterígio, ou então pacientes que têm diabetes. Primeiro, controla o diabetes. Primeiro, cuida da carnezinha, retira a carnezinha, para depois a gente fazer a refrativa com toda a segurança, com o grau correto, sem carnezinha também. Doutora, vocês são de uma clínica privada, mas vocês têm um importante trabalho social aqui na região metropolitana de São Luís, na cidade de Rosário, também em Pinheiro. Como é que vocês se dividem para fazer isso? Vocês são um casal que trabalham juntos? Perfeito, Mael. Bom, primeiramente a nossa clínica, ela é uma clínica muito acessível. Nós temos lá na clínica, inclusive também, além das ações sociais que a gente faz voluntariamente, sempre no mínimo uma vez por mês, eu e o Dr. Álvaro e os médicos da clínica, estamos fazendo ação social porque o nosso coração é um coração de servir. A nossa clínica Olhar Saúde tem vários princípios. Um dos princípios é a questão de servir, de ajudar o próximo. Nós somos uma clínica cristã. A gente acredita que Jesus é o salvador de tudo. Então, o que a gente puder fazer para servir o nosso irmão, ajudar, a gente faz. Então, além das ações sociais que nós realizamos sempre na Olhar Saúde, nós temos um instituto chamado Instituto Teleios. Então, depois entra lá nas nossas redes sociais que vocês vão ter acesso. Então, quem não tiver condição de se consultar conosco durante o mês, durante a semana, tem acesso a esse instituto e vai ser um prazer servi-los e ajudar com muito amor e carinho, com o mesmo padrão da Olhar Saúde que a gente tem com os nossos pacientes particulares. E precisar, contem sempre comigo, com o Dr. Álvaro, com todos os médicos da Olhar Saúde. Vai ser um prazer te ajudar. Tem as nossas redes sociais, pode seguir, é @Clínica Olhar Saúde, ou então o meu pessoal, é só botar o DRA de doutora, e Raiza é o meu nome, é RAYSA, vai ser um prazer, gente. Os nossos canais sociais não são só para marcar a consulta, é para você tirar a sua dúvida. Então pode mandar sua pergunta, a foto do seu olho, que eu respondo com muito amor e carinho. Obrigado, doutora. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã, aqui na TV Assembleia. Até lá!